Pesados, tamo junto. Eu sou Portela Leite e desde já, meu muito obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira abençoada por Deus, que o Papai do Céu nos deu uma excelente semana, um excelente dia e vamos que vamos, rapaziada. Tomamos uma pancada ontem, né? Trazendo assuntos de Fluminense para vocês. Uma pancada ontem que o maior adversário nosso foi a gente mesmo, ok? Esse é o tipo de derrota que me deixa chateado, mas ao mesmo tempo me deixa tranquilo. Porque perdemos pra gente. Se a gente corrigir os erros, dificilmente perderemos de novo, ok? Isso eu deixo bem claro para vocês. Eu vou aqui comentar um pouquinho sobre esses erros. Para mim, o maior responsável por esse jogo, por essa derrota, chama-se Renato Gaúcho. Mas eu quero deixar claro que é uma crítica construtiva e eu vou explicar o porquê que eu acho que o Renato teve um dia infeliz ontem. Só isso, ok? Vamos comentar sobre isso? Mas antes, família, eu quero comentar sobre o garoto Isaac. O que está acontecendo com o Isaac? O Isaac já foi vendido? O Isaac já foi embora? O que está rolando? Eu vou trazer tudinho para vocês com a minha cola aqui. O pessoal do GE botou essa matéria no ar, ok? E eu quero destrinchá-la aqui para vocês de forma muito simples. Eu vejo muitos comentários, eu fico muito abismado com a criatividade das pessoas. A criatividade das pessoas. Mas depois da notícia eu trago o porquê. Primeiro, essa manchete do GE. Condições para vender Isaac ao Shakhtar. Jogador se despede dos companheiros. Cara, o Fluminense está nesse imbróglio aí com o Shakhtar já tem uma semana, não sei se já passou de uma semana. Mas eu vou trazer para você. A primeira proposta que o Shakhtar apresentou foi de 7 milhões de euros. 44 milhões e meio de reais. E a segunda de 9 milhões de euros. Na casa dos 57 milhões e 200 reais. Por aí. Ambas foram recusadas pelo Fluminense. Não está nessa matéria, mas outras pesquisas que eu vim acompanhando sobre o caso tinham uma firmeza do Mário que não aceitaria negociar por menos de 13. Eu não sei se ele chega a esse valor, ok? Por menos de 13. Eu não sei se chega, tá? Mas o que está ocorrendo? O Shakhtar quer porque quer o Isaac. Já fez essas duas propostas, o Mário disse não, e eles falaram que retornarão com outra proposta esse final de semana ainda. Então está em passo de espera. E o Isaac, o staff do Isaac, quer que ele saia, que é para poder ter mais espaço para jogar, porque no Fluminense realmente ele não vai ter espaço esse ano, nós sabemos disso, até porque o Renato tem essa dificuldade para botar jogador dos juniores para jogador da base para profissional, ele tem dificuldade, tá? Ele só botou o Júlio Fidelis e só botou o David Chutes porque não teve jeito. Essa é a grande verdade. Esse é um defeito do Renato. Só botou porque não teve jeito. Eu vou falar mais sobre os dois lá na frente, tá? E o staff vê com bons olhos. Inclusive, já tem até a notícia de que a empolgação do staff é tão grande que o Isaac já teria até se despedido dos companheiros. O Isaac estava no sub-18 ou sub-20, acho que foi sub-18, que jogava hoje contra o Boa Vista. Ele foi tirado do time para poder saber da negociação como é que estava. Então realmente ele está empolgado. Ele e o staff estão empolgados com a negociação e estão doidos para partir logo, tá? Esses valores nós não temos conhecimento ainda. De 9 não foi aceito. Se vai para 10, 11, 12 ou se vai chegar aos 13, não faço ideia. Mas o que o GE traz para a gente é que a negociação avançou. E o Fluminense fez algumas exigências para que essa negociação se concretize. Um valor maior a ser recebido, a maior parte em pagamento fixo, quitação a curto prazo e bônus fáceis de serem alcançados. Ainda vai manter uma porcentagem do Isaac e uma cláusula de que, se negociado para o Brasil, o Fluminense é o primeiro a ser informado. Ok? Então, essas foram algumas condições
que o Fluminense fez. Mas tem mais. O Mário quer ainda que o staff do atleta reduza o percentual a que ele tem direito. O Fluminense hoje é detentor de 85% do Riquelme. E aí, tu acha que vai dar negócio? Qual a opinião que eu posso trazer para você mediante a isso tudo? Cara, é difícil se livrar do garoto da base. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu sonhei com o Fluminense, joguei no Fluminense categoria de base, acompanho o Fluminense desde sempre, desde que me entende por gente, né? Então o que acontece, galera? Eu sei que é difícil, mas a diretoria também fica no mato sem cachorro, cara. Vou explicar para vocês os dois motivos que isso ocorre. Primeiro, vou dar o exemplo do Arthur. Lembra do Arthur? Craque canhoto? O Arthur na base teve promessas, na época, mirabolantes. Mas a diretoria não vendeu, porque o Arthur poderia ser um craque, tinha tudo para ser um craque, para chegar no profissional e performar como um monstro, jogando demais. Mas aí não foi o que aconteceu. Então ele desvalorizou e saiu abaixo do que muitos pensavam. É o caso do Isaac. Eu sei que parte da torcida, principalmente aquela que quer botar pilha por causa da eleição, não, que o Mário é retardado, que o Mário é idiota e tal, não sei o que vai vender o moleque vai arrebentar no futuro. Tá, cara, pode arrebentar. Mas e se não arrebentar? Porque aqui no Fluminense, no momento, ele não vai ter brecha. A gente sabe disso. E tem o outro lado da moeda. O staff está perturbando. O empresário está perturbando. Quer jogar. Porque o empresário agora, o Rica já falou isso, e falou com todo conhecimento, com toda a legitimidade que ele tem sobre o assunto. Todo empresário acha que o jogador dele é o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho. Ele acha que o jogador dele tem que jogar sempre. Entendeu? E eu acho que os clubes, acredito que em outros clubes também aconteça isso, tem que ser mais enérgico em relação a isso, cara. Opa! Baixa lá, meu parceiro. Nós vimos o que aconteceu com o Cauã Elias. Para renovar o contrato, foi daquela palhaçada toda, que para mim aquilo ali foi ridículo. Mas o Fluminense renovou, mas pelo contrato era obrigado a levá-lo para o profissional. Cara, eu não gosto disso. Eu não acho legal, isso prejudica até o atleta. Porque quando o cara está no profissional, aí ele está lá, teve fatores ali, tá, que facilitaram muito a vida dele no profissional, né? Fatores assim que eu não posso afirmar o porquê que ocorreu. Eu até desconfio, mas eu não tenho como confirmar. Mas que ele foi a titular absoluto. Só que o mesmo empresário que fez tudo para ele chegar ao profissional já avisou que não ia que não ia contar com ele no ano seguinte, porque ele não queria ficar no Fluminense. E não ficou, foi embora. O Shakhtar também. Se eu não me engano, foi pro Shakhtar. Foi pro clube russo, acho que foi pro Shakhtar. Mas e aí? Pra que tanta exigência? E as pessoas que foram prejudicadas para poder botar ele no profissional, porque tá no contrato que ele tem que ser profissional. Do jeito que a coisa tá andando, daqui a pouco vai estar no contrato. O cara tem que ser capitão, camisa 10 e só correr determinado tempo dentro de campo. Porque isso é absurdo, cara. Eu acho isso absurdo, tá? Mas, resumindo, cara, eu acho que a diretoria está desmontada, fica difícil falar alguma coisa. Aqui de fora para todos nós é muito fácil, tá? Mas lá dentro, irmão, é complicado. Tá sentado na cadeira para resolver isso é complicado. Porque tenha certeza, se não vende, segura, e mais à frente o cara não rende nada e tal, não sei o quê, a primeira coisa, a primeira pergunta que vão fazer vai ser: por que não vendeu lá atrás? E a primeira pessoa que perguntar é a mesma que vai falar agora: vai vender? Futebol é isso, amigo.
Futebol é isso. Eu, particularmente, se sou eu, não vendia. Não vendia. Mas se vender, eu entendo, cara. É difícil. É muito difícil. Você vê aí, o Riquelme já performou alguma coisa no profissional, já fez barulho no profissional, e o Isaac, no mesmo tempo, nada. Entendeu? Então complica. O Isaac é um cracaço, um moleque tem tudo para brilhar muito. Mas o ditado é antigo, mas é muito realista, muito verdadeiro. O futuro a Deus pertence. Vamos aguardar, ver o que acontece, se amanhã sai alguma coisa, segunda-feira. Pode ser fechado a qualquer momento, mas até o momento nada foi sacramentado, ok? Família, que jogo foi aquele ontem, família? Como é que a gente toma 2 gols em 4 minutos? Você sabe? Eu tenho uma ideia. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho uma ideia. Ok? E pela minha experiência, cara, eu vou passar a minha visão, o que eu acho que foi. Mas deixo claro que eu não tenho pretensão de ser o paladino da sabedoria, o paladino da verdade. Quero saber se você concorda comigo, se você não concorda. Ok? E eu acho que o maior culpado, né, no bom sentido, né, que eu acho que foi um conjunto da obra. Renato escalou mal, ainda teve falta de sorte. Eu acho que não foi o dia para o Renato. Por que eu acho que o Renato escalou mal? Porque o Renato, ele está, como é que eu vou dizer? Ele está abrindo mão das convicções dele. Renato está abrindo mão das convicções dele. O Renato, em determinado momento, nas coletivas, bem, também agora não sei se é convicção ou se ele meteu o migué. Né? O que acontece? O time do Renato nas Copas. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Martinelli, Nonato e Hércules. Serna, Everaldo e Canóbio. Esse não é o time dele nas Copas. Então por que no brasileiro, ele não escala Fábio, Júlio Fidelis, Davi Schultz, Ignácio e René? No meio campo, Bernal, vou botar aí o Lima, Otávio e Ganso. E na frente, Soteldo, Cano e Keno. Galera, repara que é um senhor time. Aí você vai me perguntar, por que tá botando o Davi Schultz com o Ignácio e tá botando o Júlio Fidelis na direita? Por 2 motivos muito importantes. Eu acho que o Renato está comendo mosca. Galera, Manuel e Thiago Santos são excelentes profissionais. Excelentes profissionais e tem que ser respeitado sempre. Sempre. Eu sou muito grato por tudo que eles fizeram e fazem a nossa armadura tricolor. Mas a gente sabe que tudo indica que está caminhando para um fim de ciclo no Fluminense. Ok? Para um fim de ciclo no Fluminense. Aí vocês podem falar para mim, pô, mas isso é preconceito. Eu falo, não, não é preconceito. Isso é realidade. Não se tem como brigar com a realidade. Aí você pode perguntar para mim, você está falando por causa da idade. Eu falei, não. Júlio Fidelis na direita, por causa do Guga. Eu também não escalaria o Guga. Para começar no Brasileirão, não. Nas Copas, precisou lá na reserva do Samuel Xavier, beleza. Mas o Guga é um jogador que não quis renovar contrato com a gente. Eu, particularmente, quero que o Guga permaneça. Minha opinião, eu quero que o Guga permaneça. Gosto do futebol do Guga. Ontem não jogou porcaria nenhuma. Desde quando voltamos do Mundial, os 4 primeiros jogos, o Guga foi uma água, jogou nada.
Depois ele voltou a jogar bem. Hoje, jogou nada de novo. Mas é um jogador que sabe jogar, tem talento, é identificado e já nos deu alegria e pode dar, que é novo. 24, 25, 26 anos, assim, o Guga é garoto novo. O Guga e Samuel Xavier estão na média hoje dos melhores laterais do Brasil. Já falei isso. Só que é o Guga que não quis renovar. É o Guga que não quis renovar. Se o Guga não quis renovar, por que eu vou ficar perdendo tempo no Brasileirão com o Guga se eu tenho um garoto pronto ali na base para ganhar ritmo de jogo? Se eu tenho uma promessa ali para ser o sucessor de Samuel Xavier? Eu acho que é perda de tempo. Se tem momento para botar os garotos para jogar, é esse. Ah, mas os garotos vão ficar em dúvida, não vai performar. Já performaram. Já foram reconhecidos por comissão técnica, por imprensa e por torcida. Tá esperando mais o quê para manter os garotos? Eu acho que o grande lance do jogo de ontem é que são duas situações diferentes. Copa. Os titulares que jogam Copa estão focados em Copa. Então, quando pega Brasileirão, que é ponto corrido, a tendência de relaxamento é mais forte. Na Copa, eles vão com a faca no dente. No Brasileiro, vão mais light. Porque sabe que se perder hoje não está desclassificado. A Copa não, se perder vem embora. Então eu acho que essa consciência, podem reparar, o time que joga a Copa, a determinação, a vontade, a fome que a equipe joga a Copa, não tem para jogar o Brasileirão. E qual foram os nossos melhores resultados aí que alavancou o time no Brasileiro? São jogadores que não estão jogando a Copa. Eu penso dessa forma. E nós temos um baita elenco, galera. Nós temos um elenco muito bom. Além desses dois times que eu falei, deixa eu pegar minha cola aqui, para mim não cometer nenhuma injustiça. Esses dois times que eu falei, o time da Copa e o time do Brasileiro, eu ainda tenho aí o próprio Guga, o Manuel, o Thiago Santos, eu já falei. Tem o Igor Rabelo, tem o Wagner, que eu não sei o que houve com o Wagner. Cadê o Wagner? Veio do Palmeiras e sumiu, desapareceu. Túnel do tempo. É outro meia esquerda que pode estar ali. Ó. Pode estar no profissional. Está à frente do Isaac. O moleque na base jogava muito. Brigava por posição com o Arthur. E agora o que houve? Aposentado o garoto com 20 anos, com 22 anos? Tem o Lescano, tem o Lavega. O Santi Moreno entrou hoje. Tem o Riquelme. John Kennedy. Ainda tem na base João Neto e Luan Brito, que estão lá de bobeira. Então o que não falta é jogador. Vamos rodar esse elenco. Garanto que as contusões irão diminuir muito. Eu particularmente penso dessa forma. Eu queria saber a opinião de vocês. Qualquer dos dois times, eu não tenho o menor medo de ver em campo. Eu não tenho o menor medo. Eu costumo dizer que nós não temos craques assim, aqueles caras caros pra cacete. Mas, meu irmão, o meu elenco não deve nada a ninguém. Só falta acreditar, pegar confiança e conscientização de foco. Eu penso dessa forma, mas eu queria saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acham? Para mim fica muito nítido isso. Fica muito nítido. A equipe que joga as Copas não tem a mesma mentalidade para jogar o Brasileiro. Copas, mente forte. Brasileiro, relaxamento. Eu já notei isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Será que eu estou errado?
Quero saber a opinião de vocês. Quem não joga a Copa, tá babando pra jogar. Quer minutagem. Então dá brecha pros caras, pô. Vamos jogar. Valeu? Bem, vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da atenção até o final do vídeo. Não esqueça, antes de ir embora, deixa o seu like, deixa aquele comentário inteligente, cara, que só você sabe fazer. Dá aquela moral. E você, quer fazer parte dos meus primeiros 1000? Vai vir muito 1000 depois, hein? Mas o primeiro, meu irmão, primeiro ninguém esquece, né? Quer fazer parte? Aproveita que falta pouco, hein? Aproveita. E posso te contar um segredo? Eu vou ter o maior orgulho em poder contar com a sua ajuda. Muito obrigado. Família Tricolor, reflete aí e me dá o retorno nos comentários, valeu? Tamo junto, Flusão, lealdade Tricolor, sempre! Até a próxima, família. Obrigado por tudo.